Leitura bíblica anual em ordem cronológica, de número 84, de 30 de abril. Glória a Deus, último dia do mês de abril e continuamos firmes e fortes nesse propósito. Essa leitura aqui que fala no livro de Samuel, qual que nós estamos lendo, é muito interessante porque fala muito da história de Davi. Então, em paralelo, a gente vem acompanhando os salmos que Davi escreveu de acordo com esse processo que ele passou na vida dele. É muito interessante e nos dá uma compreensão melhor. Que o Senhor venha continuar nos abençoando. 1 Samuel, capítulo 22, o versículo 2, vai falar sobre a organização do bando. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 17 e o 18. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vierem em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue a vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Salmo 141, Salmo davídico. Do versículo 1 ao versículo 10, nos diz assim: clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, ou que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça com óleo ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles, ouvirão as minhas palavras com apreço, como a terra é arada e fendida. Assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura, mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte, guarda-me das armadilhas que preparam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 3 até o 5, vai falar sobre a fuga para Moabe. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou como rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Salmo 64, do versículo 1 ao versículo 10. É um salmo também para o mestre de música e é um salmo davídico. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas.
De onde estão? Emboscados. Atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito, a mente e o coração de cada um deles os encobre. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos pelas próprias palavras. Farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se de todos os retos de coração. 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 19, vai falar sobre Doeg, o Edomita, mata os sacerdotes em Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará a todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspiração contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o Edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe. E todos foram falar com o rei. E Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiram contra mim? Você e o filho de Jessé, porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo. Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei? Capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes,
homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. O Saul estava com sede de vingança e matou os sacerdotes do Senhor, porque achou que eles estavam protegendo a Davi. Mas na leitura anterior nós vimos que Davi foi lá, falou que estava numa missão especial, depois se fingiu de louco, pediu pães e depois ainda pediu a espada de Golias, né, porque eles tinham saído sem arma nenhuma. Mas Davi, de certa forma, enganou aquele rei, e aquele rei pagou com a vida, e todas as pessoas daquela cidade e os sacerdotes do Senhor, Saul mandou matar. Salmo 35 é um salmo davídico, do versículo 1 até o 28. Vai nos falar assim: defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande ou pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Socorrer-me, empunha a lança e o machado de guerra. Contra os meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caiam na cova que abriram, para que a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a minha vida. Contudo, quando estavam doentes, eu usei de lamento. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu o soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa dos leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão, eu te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam a minhas custas. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor? Não fiques calado. Não te afaste de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem: ah, era isso que queríamos. Nem que digam: acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra
Todos os que se acham superiores a mim, cantem de alegria e regozijo. Todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Davi livra Keila. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, 1 Samuel 22, verso 20 até o 23. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha vida, mas você estará a salvo comigo. 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 6 ao versículo 5. O 6, depois o 2, 3, 4 e 5. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levanta-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhe grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Salmo 52, do versículo 1 até o versículo 9, vai nos dizer, é um salmo de Davi, é um poema de Davi para o mestre de música. Quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou, Davi foi à casa de Aimeleque. Por que você se vangloria do mal e do ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano, você prefere o mal ao bem. Você prefere a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará de sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome porque tu és bom. Um salmo de Davi referindo-se a quando Doeg, que estava ali na casa dos sacerdotes, quando Davi foi até lá pedir ajuda,
Doeg foi e entregou Davi para Saul. E grande foi a destruição por conta dessa fofoca que Doeg fez para o rei Saul. E Davi fez esse poema. E olha que interessante, só repetindo, talvez muitas pessoas já agiram dessa forma, né? E preferindo o mal, preferindo a fofoca, ou preferindo contar de alguém inocente para outra pessoa, para ver a destruição daquele inocente e ganhar pontos com alguém que se diz poderoso ou se diz que está no controle de tudo. Mas só Deus tem o controle de toda a situação. Deus permite algumas coisas, mas quem levou a fofoca para prejudicar um servo de Deus vai pagar um preço. E quem prejudicou um justo, um servo de Deus, também vai pagar um preço. Vamos continuar aqui, Salmo 109, do versículo 1 ao 31, para encerrar a leitura do dia de hoje. Para o mestre de música, também é um salmo de Davi. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam. Mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerado pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos. E saiam rebuscando o pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Que ninguém o trate com bondade. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado da sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor. E na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor meu Deus! Salva-me pelo teu amor leal! Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra.
que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Amém.